Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos Grandes Verdades, hoje vamos ver um pequeno texto que eu sempre considero como um dos textos mais mal interpretados de toda a Bíblia. João 8:32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará." Ou, "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Por que eu digo que esse é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia? Eu já ouvi pessoas que disseram o seguinte: olha, vocês são muito limitados, vocês ficam só na Bíblia. Jesus mesmo disse: "E conhecereis a verdade vos libertará." Note que o texto não diz nada disso. O que o texto diz é: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Mas note o seguinte: tem aqui uma conexão. O texto começa com um conectivo: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Significa dizer que esse texto ele está ligado ao versículo anterior. E no versículo anterior, João 8:31, Jesus diz assim: "Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, aqueles que permanecem firmes na palavra de Jesus, naquilo que Jesus disse, naquilo que Jesus ensinou, verdadeiramente serão meus discípulos. O dicionário Aurélio, ele traduz discípulo por aluno. Olha, não dá. Na língua portuguesa, discípulo não é aluno. Por quê? Adotando um conceito de Paulo Freire dizia que a educação, a nossa educação, é eminentemente bancária. Ou seja, é aquela educação onde os alunos ficam assentados e o professor joga o conhecimento. Se pegar, pegou, mas não tem interferência, não tem interação. Discípulo é seguidor, é alguém que aprende com as palavras, mas também com os atos. Então Jesus disse: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, meus seguidores, meus aprendizes. E aí conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aí eu creio que a gente precisa lembrar do primeiro pós-moderno da história, que foi Pilatos. Pilatos diz a Jesus, em João 18:37, Então você é o rei, disse Pilatos. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e por isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Essa pós-modernidade que nós vivemos é também conhecida como pós-verdade. Para essas pessoas dos nossos dias, não existe mais uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. E quando Jesus fala, que todos os que são da verdade o seguem, Pilatos pergunta: mas vem cá, o que é a verdade? O que é a verdade? E se nós olharmos no texto, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, vem a pergunta: o que é a verdade? Algumas pessoas acreditam que a verdade seja a Bíblia. Não, a Bíblia não é verdade. A Bíblia é o livro que fala da verdade. Em João, capítulo 14, o verso de número 6, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Note que a verdade é Jesus. Ele disse: Eu sou o caminho. Ele é o único caminho que nos leva até Deus. É só através dele que chegamos em Deus. Ele é a verdade. Ele não é uma verdade. Ele é a verdade absoluta. Ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então note o seguinte: e conhecerão a verdade, Jesus. Essa é a verdade. E a verdade os libertará. Ou seja, se nós olharmos então o nosso texto, disse Jesus aos que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se vocês permanecerem firmes no meu ensino, verdadeiramente vocês serão meus aprendizes. Vocês aprenderão com as minhas palavras e com a minha vida, serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, conhecerão Jesus, e Jesus os libertará.
Só quem tem poder para nos libertar, só quem tem poder para nos dar vida é Jesus. Mas a Bíblia não é a verdade? Não. A Bíblia é o livro que fala da verdade. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada e sem erros, inerrante. Mas ela não é a verdade. A verdade é Jesus. Então, voltando ao nosso texto, e conhecerão a verdade não são doutrinas fora da Bíblia, a verdade não são conhecimento extras, não são profecias, nada disso. A verdade é Jesus. A verdade já veio há 2000 e tantos anos atrás. A verdade veio e foi Jesus. Ele é a verdade. E nele é o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós sabemos por onde ir, é nele que nós conhecemos o caminho e é nele que nós temos a vida. Por isso, lembre-se disso. Conhecer a verdade é conhecer Jesus. E quem conhece a verdade é liberto. É liberto do medo, é liberto do pecado e é liberto da tirania do ego. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.